É fato os benefícios que o celular traz para a nossa vida. De chamadas telefônicas a aplicativos de mensagem, ele mudou a maneira como nos comunicamos e interagimos. Mas como tudo na vida, há sempre dois lados da moeda. Pare e pense. Quando você está com o celular, já reparou a sua postura? Alguma vez já sentiu uma rigidez muscular no pescoço? Estudo recente, feito com adolescentes pela FAPESP, mostrou que o uso de telas por mais de 3 horas ao dia causa mais dores na coluna. E você sabia que a má postura ao manipular o aparelho é chamada de síndrome de pescoço de texto? Será que você é afetado por essa condição? Eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutor, reportagem multimídia produzida pelo jornal A Tribuna. Hoje a gente está recebendo o ortopedista Nilo Neto. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Camila. Você poderia explicar o que é exatamente a síndrome do pescoço de texto e quais que são esses sintomas que podem estar associados a ela? Então, a síndrome de pescoço de texto é uma condição bem recente, tá? Vamos botar aí de 10, 15 anos para trás, começamos a olhar para isso. E é uma condição que afeta a cadeia muscular, a parte posterior do pescoço, e também as articulações e ligamentos do pescoço, na coluna cervical. E ela vem por uma sobrecarga dessa região, por uma postura errada. Está diretamente relacionada com o celular ou ela pode ser causada por outros fatores a não ser o celular? Ela ou pode telas? ser relacionada a outras coisas também. Então, por exemplo, o seu computador, se ficar muito baixo a tela dele, você pode ter uma condição similar também. Qual que seria o peso do nosso pescoço, né, ao nos inclinarmos para olhar o celular assim, de maneira incorreta? Perfeito. Então, a nossa cabeça ela pesa em torno de 4,5 kg a 5 kg. E essa carga ela é transmitida para a nossa coluna, para o pescoço. A gente inclinando para frente a cada 10, 15 graus, a gente chama de projeção cervical. Então, levar o queixo e o rosto para frente. A gente dobra o peso da cabeça em relação ao pescoço. A gente chama isso de momento de força. Quanto mais a gente afasta o peso do objeto da área de fixação dele, maior é a força que aquilo exerce no local que está sustentando ele. Então, existe a possibilidade da sua cabeça, que pesa normalmente 4,5 kg, chegar a pesar 27 quilos somente com a projeção cervical anterior. E vocês têm, é uma síndrome recente, mas com o uso do celular, vocês têm visto mais casos de pessoas apresentando essa síndrome em decorrência desse uso? Com certeza. Então você tem maior número de pessoas com essa condição e também variando em faixa etária. Você não vê isso mais em adolescentes somente. Você vê também idosos com isso, adultos e crianças também. Além desse desconforto que a gente pode sentir, essa síndrome ela pode causar problemas mais sérios? Inicialmente ela vem com uma disfunção, então a forma de funcionar errado das articulações, das musculaturas. Então ela vai vir como uma dor no pescoço, na região das escápulas e dos ombros. Só que se isso se prolongar por um tempo muito longo, com uma carga de 3 a 4 vezes o peso normal que a coluna está acostumada a sustentar, você pode desenvolver uma artrose nessas articulações. Nossa. Mas isso é, obviamente, com uma realização de forma prolongada, né? Longo prazo. Exato. Mas a médio prazo teria alguma coisa assim? Ou seria artrose mesmo? Então, a artrose ela pode acontecer sim e é imprevisível. A gente não pode dizer em quanto tempo demora para isso estabelecer. Entendi. Como que ela afeta a coluna? Se você for olhar a função da coluna, ela é sustentar peso e dar mobilidade para a cabeça. Quando você coloca uma carga além da que ela está preparada para receber, todas as estruturas ali vão sofrer. Então, os ligamentos podem ter sobrecarga, as articulações também. E o primeiro sintoma que vai ser a dor muscular. Então, forma a que a gente chama de nódulo miofacial, que são bolotinhas musculares que doem no pescoço. Sim, aqui nessa região. No trapézio, em volta da escápula. Sinto muito essa doutor. Quando você fala sobre essa síndrome, quais que são os sinais de que eu posso estar desenvolvendo ou com esta síndrome? Os principais sinais, assim. Perfeito. Então vai ser a dor na cervical, a dor na musculatura dos ombros e na parte mais alta da coluna. Isso é o primeiro sintoma. Rigidez para esses movimentos de rotação de pescoço, de trazer para trás também, a cervical pode acontecer. Se alguém já desenvolveu essa síndrome, ela tem cura? Como que é? Como que é tratada? Como que a gente faz? É possível reverter os danos? Sim, então isso tudo vai depender de quanto tempo você foi exposta àquela sobrecarga. Então, quando a gente está falando de uma disfunção, então uma coisa inicial ainda,
Se você retirar o fator que causa ela, que é a projeção do pescoço para frente, então tá olhando para baixo para o celular, olhando para baixo para a tela do seu computador, o problema vai cessar. Mas se você já estabeleceu uma artrose na coluna, então só tirar o fator de causa não é suficiente. No caso dessa artrose, tem cura? Então, hoje a artrose é uma barreira que a ortopedia não conseguiu vencer ainda. A artrose é uma doença que chega e que não vai embora. A gente não consegue curar. Mas existem diversos tratamentos que conseguem reduzir a progressão da artrose e também melhorar a qualidade de vida do paciente que tem a artrose. Quais são as medidas para a gente evitar essa síndrome? O que a gente pode adotar aí? Como utilizar o celular da forma correta? É uma palavra muito comum no ambiente de trabalho, que é ergonomia. Então, quando você está olhando para alguma coisa que você pode mobilizar, você trazer isso para a altura dos seus olhos. Então, a tela do seu computador, o seu celular, o seu tablet ficar na altura dos seus olhos, para evitar que você precise acompanhar esse aparelho com a sua cabeça. Seria olhar assim de frente. Exatamente. É difícil, né, doutor? Difícil. A gente já é tentado a abaixar a cabeça, né? Exatamente. Isso é ergonomia errada. Daqui uns dias toda a população vai estar com a síndrome do pescoço de texto. Isso aí. Existem exercícios ou hábitos que a gente pode fazer para aliviar essa dor, dar uma relaxada? Tipo, você está olhando errado, mas a cada 10, 15 minutos, não sei. Teria alguma coisa que a gente poderia fazer para dar uma amenizada? Perfeito. Então, quando a gente fala de trabalho, você corrigir a ergonomia no trabalho é essencial. Colocar o seu computador na altura dos seus olhos. De medidas que ajudam a alívio de dor, você vai ter massagem, que vai ser a liberação desses nódulos musculares, a acupuntura e procedimentos de agulhamento a seco, que é como se fosse uma acupuntura mais localizada nesses músculos que estão contraturados. A fisioterapia ajuda bastante, também tem medicamentos que quando você está em crise você pode lançar mão, que são os relaxantes musculares. Mas a palavra principal é a ergonomia, é você evitar a sobrecarga com a postura errada. O celular também traz um outro probleminha que é da gente nas mãos, né, doutor? Sim. A gente tem a mania de apoiar ele nesse dedinho. Isso também pode trazer problemas a longo prazo pra gente? Uma coisa que acontece que não é incomum é você apoiar o celular nessa curvinha do dedo aqui. Sim. Se você olhar até o meu dedo, ele tem a curvinha aqui por conta disso, chega a deformar. Nossa. Você comprime um nervinho. Então fica dormente o dedo às vezes. Não vai dar um problema a longo prazo, mas você vai sentir que aquilo ali é um problema de estar usando o celular por muito tempo. Sobre essa questão do pescoço, por exemplo, eu ficar mais de 10 minutos, teria um tempo aí para eu tentar evitar, que vocês recomendem? Que 10 a 15 minutos já é um tempo prolongado para você ficar numa posição fixa errada. Então, se você puder, a partir desse tempo, modificar, é o ideal. Tem alguma coisa que você acha que é importante destacar para quem está ouvindo a gente? Porque hoje a gente sabe, não tem como parar de usar o celular. Sim. Vamos usar certo, né? O que você acha que é importante destacar, doutor? Então, o celular ele é um recurso que a gente não pode abrir mão mais. Você tem dispositivo de mensagem, você tem e-mail, a sua vida está muito ali dentro. Mas conseguir balancear a vida real com a vida virtual é essencial até para evitar danos físicos para você. Então, focar também um pouquinho em colocar períodos que você vai utilizar aí. Vai te ajudar a evitar ter problema. Então tá bom, doutor Nilo. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Nada, obrigado. Esse foi o Fala Doutor, que está disponível na versão impressa de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.